Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você de todo o Brasil e também do mundo, né? Afinal de contas, pelas redes sociais, onde você puder acessar em qualquer plataforma, nós estamos lá, né? TV Cidade Taubaté. Exemplo, nosso Instagram, @TV Cidade Oficial. E no YouTube e no Facebook, TV Cidade Taubaté. É só colocar que você vai achar as nossas produções, nossos vídeos, tanto do nosso programa das 6, quanto aí dos demais, né, produtos que nossa casa também oferece, sempre mostrando a Taubaté e a nossa região, né? Ao vivo a gente sempre atinge Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, Ubatuba, né, São José dos Campos, Jacareí. Um abraço pessoal aí, inclusive de Jacareí, do Cine Clube, né, de Jacareí, que tem aí o prêmio Corvo de Gesso, né? Estou esperando vocês para a gente bater um papo. Mas começa o programa sem falar que dia hoje, né? É bom a gente pontuar. Quinta-feira, dia 19 de setembro. Hoje é o dia do baterista. Nós temos bastante nomes, né, aqui na nossa cidade, na nossa região, que são referências nessa área, né? Gente como o nosso querido Beto Bizu. Beto, um abraço para você, né? Já tocou aí com a Fafá de Belém, já tocou com grandes nomes da nossa MPB. Estou esperando você aqui, Beto. Hoje também é o dia do funcionário municipal, né? E a gente parabeniza os funcionários municipais que trabalham, né? Os que não trabalham, que ficam escondidos lá nos corredores, nos arquivos. Esse a gente até torce para que cumpra logo o prazo de período, né? Que possa dar espaço para outras pessoas poderem sempre atender bem, né? Mas temos grandes nomes valorosos, funcionários municipais, né, que se dedicam, e esses são dignos de aplauso. E hoje também é o dia do gaúcho, né? Olha, cadê o gaúcho Irineu Manfroy, que nós estamos esperando para apresentar o programa aqui? Tá lá na Rádio Liberdade, né? Marvadão, né? Olha, ano passado fizemos um programa direto com ele aqui, falando sobre a cultura gaúcha, a arte, né, desse povo tão querido. Quem não gosta de um churrasquinho, né, feito por um autêntico gaúcho. Então é muito bacana, mas o Rio Grande do Sul nos sempre traz algo, né, de importante no nosso contexto histórico, cultural, social, né? E nós temos aqui uma comunidade muito grande em Taubaté e também no Vale do Paraíba, né? São José dos Campos, inclusive, tem um CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. A gente manda um abraço para vocês. Dentro dos nossos recadinhos de hoje, olha, a nossa querida Fabiola Renê Leslie Papes. O nome difícil, né? Mas é fácil que ela faz, né? Tocar os corações através da música. Hoje começa lá no Buchinho, né, o projeto de jazz Fabulous Night Bebê Jazz, né, em que junto com o Rafael Stein eles vão estar apresentando e coordenando, né, recebendo outros grandes nomes também da nossa região, dos mais variados ritmos, né, para fazer esse congraçamento, esse caldeirão musical. Então, Fabiola, um abraço para você. Estou te esperando, né? A agenda já está aberta, só para você confirmar. E eu quero aproveitar, convidar toda a comunidade, né, para já tirar o título de eleitor, já aproveitar também pegar um documento com foto, uma RG, uma carteira de trabalho, e marcar na agenda, né, que no dia 6 de outubro, daqui a 2 semanas, cai no domingo, né, das 8 às 17 horas, aqui na nossa cidade, em todo o Brasil. É um processo seletivo, um processo eletivo, unificado para a escolha de conselheiros tutelares, né? Taubaté vai escolher representante para 2 conselhos tutelares, e os conselheiros tutelares escolhidos irão atuar nos próximos 4 anos, né, em defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes, né? O papel do conselheiro tutelar é muito importante na sociedade, porque é ele que atua em rede, né? Ele é o responsável por acionar todos os segmentos, né, e pôr esse segmento para andar mesmo quando o assunto é a proteção, é a promoção, né? São as políticas públicas voltadas às nossas crianças e adolescentes. Então vai ser lá no ECASE, antigo ECASE, que hoje é o Departamento de Gestão e Negócios da Universidade de Taubaté,
que é ali na rua Expedicionária Ernesto Pereira, número 225, próximo à odontologia, né? Você pode ir, pode votar em um dos 25 candidatos, são 25 postulantes ao cargo, né? E sendo maior de 16 anos, conforme né? De acordo com também um processo feito pela Justiça Eleitoral. Então a gente vai trazer mais informações durante a semana que vem para você continuar acompanhando. E agora no nosso programa eu recebo representantes, né, fundadores de um grupo que está prestes a completar um ano em nossa cidade, né, que nesse um ano tem feito uma história muito bonita, né, uma história de luta, uma história de garra, enfrentando dificuldades, barreiras, mas em defesa do nosso meio ambiente. Fim de semana está aí, dia 21, a gente deveria comemorar, né, o Dia da Árvore. E para nós que amamos, também zelamos pelo meio ambiente, não é uma data de comemoração, é uma data de reflexão e uma data até mesmo de ação. Estou recebendo aqui o Marcel Ada, que volta ao nosso programa, engenheiro ambiental e sanitarista, e estou recebendo a Meire Cagita, arquiteta e urbanista, que é a primeira vez que vem ao nosso estúdio, a nossa TV Cidade aqui, participar conosco, né? E eles são representantes do grupo Somos Todos Centenários, né? Eu até brincar que eu tenho 42 anos, né? Como que eu sou centenário, né? Mas eles vão explicar pra gente de onde nasceu essa origem, esse nome do grupo e o porquê. Mas antes eu quero boa noite da Meire, quero boa noite do Marcel. Boa noite, André. Boa noite, Meire. Boa noite. Boa noite a todos aí da TV Cidade. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui de novo. Agora falando aí sobre esse nosso grupo aí que vem crescendo tanto e nos dando tanta alegria e tanto sofrimento. Muito obrigado, André, e a TV Cidade aí, Jefinho. Bom, o grupo nasceu de um pedido de socorro, né? Não foi um pedido de socorro de uma pessoa, né? Foi um pedido de socorro de uma árvore. De uma árvore, na verdade. Tudo aconteceu que eu estava numa reunião e uma pessoa me mandou uma reportagem falando que ia ser o eucalipto centenário da Rua Chile iria ser suprimido. E nessa supressão nós ficamos assim chocados, porque é um símbolo para a nossa cidade, né? O eucalipto centenário. E marcou épocas, datas, né? E tem toda uma história por trás do plantio, pela conservação. E ele sofreu com esses anos todos algumas podas, sofrendo batidas, né? Carros bateram, tudo, mas ele estava lá, presente no nosso dia a dia. As pessoas passavam e aquela árvore linda, maravilhosa, né? No meio da rua, no centro da rua. E as pessoas se identificavam muito, porque era um ponto marcante para a cidade. E aí resolvemos montar esse grupo. E os Centenários acabou sendo o nome por causa da arte, nesse centenário. E foi o Marcel que decidiu o nome do grupo, Somos Todos Centenários. E nós fomos nos comunicando e tentamos agilizar para que a gente conseguisse salvar o eucalipto, mas infelizmente não conseguimos. Esse eucalipto, além das histórias interessantes, ele também tinha uma composição interessante, né? Ele é diferente dos eucaliptos que a gente conhece normalmente, que são os que hoje são usados aí para fazer papel, né? Ah, sim. Hoje a maioria dos eucaliptos são todos transgênicos hoje em dia, né? Todos para cada vez mais crescer mais rápido, o corte ser mais rápido, enfim. Realmente esse outro eucalipto ele tinha sido trazido aí pela família Guizar. Na época, realmente tinha toda uma história, toda uma tradição ali da família em torno dessa árvore. A gente tem até umas fotos antigas que a gente vê um pomar imenso, mas já aquele eucalipto ali marcando presença, todo frondoso, né, gigante, enfim, realmente tem muita história. Bom, eu estive lá junto com vocês, né? Foi uma luta de pelo menos 3 dias, 4 dias, 3 dias, tentando demover as nossas autoridades aí do corte, né?
o porquê que ele acabou indo pro chão? Qual foi a justificativa e como que tá? Né? Naquela época eu sei que nós, junto com várias pessoas também que não fazem parte do grupo, até entramos com uma ação, né, para tentar segurar esse corte, né? É verdade, né? O processo do corte, da supressão da árvore, ele demorou um tempo, porque até teve um final de semana que estava agendado o corte, saiu na mídia, foi um grande auê, o pessoal todo manifestando contra o corte da árvore, enfim. E daí foi adiado por conta do jogo que ia ter no Joaquinzão. Então eles adiaram esse corte para o próximo semana seguinte, né? O final de semana seguinte. E nisso ele iniciou o corte ali na sexta-feira, e nesse meio tempo foi onde as pessoas que acabaram se aproximando, né? Se aproximando exatamente, que iniciou no sábado a supressão da árvore. E daí nisso as pessoas foram se aproximando em torno do tema, uma pessoa que conhecia a outra, foi juntando. Então a gente tem ali a data de 31 de outubro, uma data onde marcou a nossa primeira reunião, a nossa primeira formalização desse grupo em prol aí da defesa daquela árvore centenária de Taubaté. E nesse meio tempo a Meire perguntou, vamos criar um evento, qual que é o nome que a gente dá lá no evento? E daí foi onde surgiu esse Somos Todos Centenários, fazendo essa referência de que todos nós temos uma história ali, temos uma passagem por aquela árvore. Então a gente fez essa referência que todos nós seríamos parte daquela árvore também, assim como ela era parte da nossa vida, né? E foi através de um relatório que a IDP Bandeirantes forneceu, nós tivemos acesso, né, a essa, só que estava um pouco contraditório. Então nós pedimos que adiassem para a gente poder ter outra avaliação, fazer realmente um laudo, porque o laudo é diferente de relatório. E a gente estava querendo mais, porque o eucalipto merecia mais ou menos uns 3 laudos, vai. E acabaram suprimindo através de um relatório, que a gente achou que não estava condizendo com o que estava na realidade. Visivelmente falando, né? Você até observava alguns pontos ali com cupim, algumas coisas ali assim que isso visivelmente... Era uma unha encravada, vamos dizer. Era basicamente uma unha encravada que tinha a árvore. Então, o eucalipto dura aí 500, 600 anos, uma segunda maior árvore que existe no mundo é o eucalipto. A segunda maior árvore. O que acontece? Né, a gente sentiu essa falta mesmo de um outro diagnóstico, porque quem que vai para o hospital pega um diagnóstico de um médico grave que ele dá ali e só se baseia naquilo. Quem tem condição vai atrás de um outro parecer, um outro ponto de vista, justamente para ter uma análise mais completa do que se trata realmente aquela doença, se é uma enfermidade, se não é, enfim. E quando começaram a suprimir a árvore, o cheiro de árvore, de madeira viva... O cerne dela estava maravilhosa. É impressionante. E todo o laudo de imagem que foi feito, ele colocava que a árvore estava inteira comprometida por dentro e tinha começado a comprometer as bordas. Né? E quando cortaram a árvore, não tinha nada daquilo. Realmente foi estranho. Porque esses laudos não erram tanto assim, entendeu? Existe uma margem de erro, mas é muito pequena. Uma série de fatores assim que a gente não conseguiu no dia barrar e... Existe foto exatamente do local onde eles tinham colocado os sensores para dar aquelas imagens que foram apresentadas. A altura, tudo certinho. Tudo igual. Aí tá a árvore aí, né? Exatamente. Ela mesma. Não tá pelo menos mais uma meia dúzia de crianças para poder abraçar ela inteira, né? Verdade. Bom. A partir do eucalipto aí do lado do Joaquinzão, né? Vocês fizeram também um levantamento de outras árvores centenárias na nossa cidade? Isso. Estamos fazendo juntamente com a Regina um levantamento das árvores centenárias e passar para que cuidem das árvores, né? Que tenham paciência em dar um laudo, né, justificativo, uma coisa assim que justifique que realmente esteja comprometido ou não, mas existe a possibilidade, se existe a possibilidade de cuidar, vamos cuidar, né, elas merecem. E uma outra questão também que, como eu tinha comentado do processo todo meio esquisito, 2018, 2017 foi aprovado o plano diretor.
em Taubaté. E dentro do plano diretor existe uma cláusula que fala sobre as árvores centenárias, as árvores de relevância cultural e as árvores de interesse paisagístico, histórico que o município tem. E tinha dado desde 2017, então, um prazo para a prefeitura até de um ano apenas, de 12 meses, ou seja, em julho de 2018 venceu o prazo de se fazer toda essa catalogação, a conservação, de repente o diagnóstico dessas árvores, e num processo onde estariam, de repente, deveriam estar fazendo todo esse processo de recuperação, de conservação dessas árvores, de catalogação, enfim, deram um passo desse, entendeu? E, de repente, ter iniciado naquela praça esse processo, naquela árvore esse processo, realmente já seria um grande ganho, de repente um ponto muito favorável para o programa, tanto por respeitar o plano diretor e também para um programa que vem condizer aí com o que de fato a gente espera, né? Porque são recursos que o município tem. As árvores não são apenas árvores, elas são recursos. Se você for precificar uma árvore, custa dinheiro, mas não é mais uma árvore daquela. Pede para alguém plantar uma árvore daquela se consegue. Realmente é inestimável um valor que existe, monetário, mas também questão ambiental, a questão de sustentabilidade, de conforto térmico, enfim, de tantos outros benefícios que uma árvore traz. Marcel, Meire, né? Marcel destacou aqui que 2018 terminava o prazo aí para fazer esse estudo, né? Começaram pelo menos? Eu vi uma licitação agora recentemente aí para fazer uns estudos, alguns ensaios aí em algumas árvores específicas, justamente essas de interesse histórico, cultural e paisagístico que o município tem, mas algumas, né? E começaram somente agora. Mas a gente sente porque é uma perda que a gente não tem como. É irreparável, a gente não tem como retroceder e voltar aquela árvore no lugar, né? Bom, a partir aí do surgimento do Somos Todos Centenários, né, nós também já temos outras ONGs em defesa do meio ambiente, mas parece que a questão do meio ambiente em Taubaté saiu do ostracismo, né? Me corrija se eu estiver errado, né, engenheiro Renato? Renato chegou, está ali nos bastidores acompanhando a gente, né? Por que meio ambiente não é pauta de poder público, seja em Taubaté ou na grande parte dos nossos municípios brasileiros, né? Porque preservação do ambiente urbano, das árvores na cidade, não entra como política pública assim, de prioridade. Realmente é uma questão não somente de Taubaté, mas nacional, estadual, em outras cidades, enfim. Algumas cidades se destacam um pouco mais, outras um pouco menos, mas o que a gente sente é, como eu estava dizendo agora, são valores não somente ambientais, culturais, paisagísticos, mas também são valores de recursos financeiros. Como eu disse, quanto custa você plantar uma árvore daquele tamanho numa região? As árvores que você vê num shopping, quando ele ergue, ele já coloca aquelas árvores enormes, né? Não são aquelas mudinhas. Quanto custa aquelas árvores? Realmente são, e é nossa. E o trato, o cuidado que o poder público dá para isso, ele realmente espera morrer para cortar. Ele pensa que parece que é um custo que tem, só que ele não revê, ele não analisa o retorno que essa árvore dá para a sociedade, tanto a questão respiratória, a questão de conforto térmico, enfim, pessoal que tem asma, que tem bronquite, problema de respiratório, agora no inverno não chove, o que acontece com o tempo? Ele fica seco, só que as árvores elas transpiram, né? A maior quantidade de água que sai das árvores para a atmosfera é através da evapotranspiração, e é onde nesses ambientes, quando você vai nesses lugares quando está quente ou com uma umidade bem baixa, você vai nessas bosques, por exemplo, você já sente aquela sensação de umidade no ar, você já uma outra qualidade de ambiente, né? E realmente isso não é pensado tanto em nenhuma esfera de poder, e a gente tem aí cobrado muito desde o início. Esse foi um lado bom, né, vamos dizer assim, desse episódio tão triste, que hoje a gente tem um grupo que de fato busca em todos os bairros, vamos dizer, tem algum guardião, né, algum cidadão ali que também se interessa por esse assunto, para estar fiscalizando tanto o serviço da Taubaté, o serviço da prefeitura, mas também buscando espaços para a gente estar criando lugares mais arborizados, enfim. E agora, né, a gente está nesse impasse, né, que agora a gente tem essa época de chuva, então agora a gente começa a plantar mais do que brigar. A gente brigou muito no começo, perdemos aquela época de chuva para plantar, vamos dizer assim,
Mas foi uma fase muito importante para a consolidação do grupo, para trazer mais gente interessada também, e também para estar despertando esse movimento dentro dos bastidores jurídicos, né, do judiciário e tanto da prefeitura, né? A própria prefeitura hoje tem algumas questões que começaram a se preocupar justamente por conta da atuação da população, né? Isso é muito interessante de estar analisando. Você falou de brigas, vamos chamar de lutas, né? Meire, destaque pra gente aí outras lutas boas, né, que tiveram. Uma, acho que foi no Parque Aeroporto, né, na região do Parque Piratininga, né? Isso, conta pra gente. No Piratininga, a gente viu o desespero de uma moradora do local e ela postou um vídeo no Facebook que percorreu, teve muitas visualizações e chegou até as nossas mãos. E nós resolvemos entrar com ação, porque na verdade os saguis que residem lá merecem, né? E as podas que a prefeitura vinham cometendo eram podas drásticas. Então nós fomos lá para ajudar a preservar aquela área para que possa ter a sobrevivência dos saguis, também que são importantes no meio ambiente, né? Do nosso meio ambiente, pássaros, né? E outros animais. É a parte da fauna e isso também nos interessa. Então fomos até lá e conseguimos segurar que não ocorresse essas podas lá. E foi um ganho muito grande para todos nós da sociedade aqui de Taubaté, porque permanece ali a fauna, a flora e a qualidade de vida para a gente, né, em questão da parte de arborização. Foi isso. Você falou do saguis, eu não aguento, tenho que lembrar de uma coisa que eu vi essa semana. Pode gravar aí se você quiser no celular, que você manda pra ele depois, tá? O ratinho, né? Por um acaso meu irmão estava assistindo SBT lá em casa e o ratinho foi fazer uma colocação para que servem os mico-leões dourados, né? E para que servem os hipopótamos. E aí é pra gente refletir, para que serve um programa igual ao do Ratinho, né? Para nossa cultura, para nossa sociedade brasileira. Então, Ratinho, tenho certeza que o mico-leão dourado e o hipopótamo serve muito mais para o nosso planeta do que uma pessoa como você com um pensamento desse tipo. Infelizmente, ainda ganha para poder apresentar um programa de televisão, né? E também influenciar aí na vida das pessoas, né? Acho que o mico-leão lá na floresta, o próprio hipopótamo também lá nas savanas africanas, né? Eles têm uma função muito mais importante para todo o ecossistema do que a sua respiração, né? Para deixar bem pontuado, né? Outra luta que vocês estão tendo é sobre as figueiras, né? Nós temos algumas figueiras aí, algumas árvores também, lá no Belém, né? Aqui na próxima Dutra, né? Como que está isso? Aqui tinha no Barreiro uma serigueira. Era uma serigueira. E a gente ficou muito triste porque eu acho que todo a malha urbana deve ser bem estudada, incluir as árvores, né, no planejamento urbano. E a gente ficou muito triste com a supressão, entendeu? Então, assim, tem que ser... como eu estava falando, que nós temos aqui uma universidade com arquitetos, né, uma escola de arquitetura e urbanismo. Nós temos grandes arquitetos urbanistas que podem fazer um auxílio com a prefeitura, vamos dizer, uma troca de figurinhas e fazer um projeto, um planejamento urbano. Convênio, né? Um convênio, uma coisa bem legal, que é uma autarquia municipal, né? Então, fazer um convênio e trazer esses projetos junto à universidade. Os próprios alunos podem trabalhar nesses projetos, é uma coisa bem legal. E incluírem essas árvores, porque tirar a árvore que está ali, porque está fazendo uma calçada, mas ela já está existente no local, a gente tem como contornar ou tem como deixar. Então é assim, e suprimir qualquer tipo de árvore, principalmente as centenárias, é de cortar o coração de qualquer pessoa. Então, tentar incluir nos projetos de urbanismo, né, da área urbana, da malha.
Esse é o grande desafio, né, na atualidade, porque assim, se for pegar esse pensamento primata, vamos dizer assim, de chegar e desbravar uma região, cortar, isso aí era da época sei lá, de 30, que o pessoal estava indo lá para o norte. É o seguinte, você vai ganhar terra lá, mas você vai lá e desmata tudo para a gente começar a povoar aquela área lá. Era dessa maneira, só que hoje, pô, você tem engenharia de tráfego, você tem arquitetura urbanística, você tem doutores da universidade, você tem diversos segmentos que podem elaborar um projeto, né, que não seja simplesmente você passar por cima de uma árvore e que de repente tem 50, 60 anos e plantar uma mudinha de um ano ali e de repente você não vai ter o mesmo ganho, né, a mesma contribuição, enfim. Realmente o valor que tem que se dar para esses poucos exemplares que ainda existem no nosso centro urbano é completamente diferente do que é feito hoje, né? Esse é o nosso entendimento e é esse o pessoal que tem questionado também nas redes sociais aí, tem entendido e esse para mim é um maior desafio de fazer que o poder público entenda, né? Porque como é que o poder público vai entender isso com um orçamento de 0,2% em Taubaté? Pois é, a Miriam, eu acho que a Miriam postou na é página lá a estatística do orçamento aí. Nem o Departamento de Arborização Urbana fica dentro da Secretaria do Ambiente. Ela fica dentro de uma Secretaria de Serviços Públicos, que não tem nenhum viés ambiental, nenhum viés de recuperação, de conservação do meio ambiente. Né? O viés dela é podar e limpar a cidade. Quanto mais árvore, mais folhinha no chão. Então, para mim, para o meu serviço, não é bom, né? Para o serviço de serviços públicos. Mas ele não tem esse viés ambiental que também se comunica com a saúde, que se comunica, enfim, numa sistemática mais multidisciplinar, né? Realmente complica, a gente está refém, né, sempre desse sistema onde nos deixa realmente fazendo com que a população tenha que ser fiscal, a população tem que ir lá abraçar a árvore, porque eles não conseguem ainda entender. Talvez seja por conta dessa falha de um setor que deveria ser do meio ambiente, está dentro de um outro setor que é de limpeza. Mas não falta também ter um diálogo, mesmo que sejam setores diferentes, um diálogo maior entre esses segmentos do nosso poder público. Com certeza. E também com a sociedade através aí, por exemplo, de conselhos representativos, como é o Conselho do Meio Ambiente, também convidando as ONGs, os grupos que fazem parte desse contexto? Com certeza, eu acredito que assim, a mentalidade do nosso Brasil como um todo, ela só vai mudar a partir do momento que o cidadão mudar. O cidadão começa a entender que isso é valoroso, os nossos representantes vão começar a entender isso também, porque a cobrança vai ser outra, enfim, mas hoje em dia eles preferem colocar asfalto na rua do que fazer uma praça arborizada. Né, do que fazer uma praça, de repente, contemplar uma praça naquela avenida que eles estão alargando, por exemplo. Por que não contempla uma praça naquela avenida? Porque ele prefere fazer mais 5 metros de asfalto. Né? Só para contabilizar. É complicado ainda, vamos dizer assim, o quão toca no cidadão o tema meio ambiente. Porque no Brasil o que acontece? A gente tem isso em abundância. Né, os recursos naturais, a gente tem em abundância a questão da água, então a gente não tem ainda muita preocupação, como o mundo inteiro já tem. Né, mas a gente deveria aprender com o mundo inteiro, que hoje já não tem mais o tanto que a gente tem de recurso, e começar a usufruir isso de uma maneira que a gente tenha essa qualidade que a gente tem hoje para as futuras gerações. Nosso sonho é que Taubaté seja um exemplo. Né? Tem que alguém começar a ser o exemplo. E o nosso sonho é que Taubaté seja o exemplo do Vale do Paraíba. Bom, dentro dessas andanças, né, seja a pé, seja de carro, de bicicleta, né, que raridades vocês têm encontrado aqui no nosso ambiente urbano de árvores? Que tipo de espécies? É diversificado? Temos aí grupos de espécies, como que é? No nosso centro urbano em Taubaté, né, a gente até teve um plano de arborização urbana que foi feita. Existe uma presença muito grande de árvores exóticas, né? São árvores que não são naturais do Brasil, da nossa Mata Atlântica, e nisso isso perde um pouco tanto a questão da riqueza, da riqueza tanto da fauna, né? Onde, por exemplo, os pássaros brasileiros eles estão acostumados de repente com as frutinhas brasileiras, né? Enfim, onde, por exemplo, uma manga, o beija-flor, ou o sabiá, ou de repente o próprio
sem aço, enfim, a nossa fauna acaba não se adaptando a algumas frutas. Mas ainda existem grandes vazios, né, no centro urbano, tanto da presença de árvore, e quando existe é o ipê de jardim, né, essas árvores que não são nativas e que também acabam não tendo esse outro lado de benefício, que seria, né, contemplar mais a riqueza da biodiversidade, né, porque o pássaro ele é um grande plantador, né, ele pega aqui a fruta aqui, ele come e acaba levando a semente para o outro lado e acaba, né, fazendo toda essa riqueza aí. Meire, como coordenadora, fundadora do grupo, né? Uma das, né? Nossa chefe. Faz favor, apresente quem é o outro convidado que chegou agora. Esse aqui é o Renato Júnior, ele é o nosso marketing, cadeira. Ele é o cara do grupo também. É o diretor geral. Presidente de Relações Públicas, aqui é o marketing. Eu sou o plantador. Olha só, Renato também esteve lá na luta, né, em defesa do eucalipto e continua junto com o grupo aí. De vez em quando eu vejo as fotos, né? O Renato lá com as cavadeiras na mão, com as plantas, daqui a pouco mandando um desenho para ser aprovado, né? Sobre as ações. Como que tem sido essa experiência de estar num grupo, né? Em defesa do meio ambiente, em defesa das nossas árvores? Cara, super gratificante, né? Tudo começou lá no eucalipto, né? Acho que a história do grupo, né? O próprio nome, não sei se foi dito, Centenários, é oriundo disso. E formou um grupo ali fechado mesmo, né? De pessoas, né? Que aqui você vê que todo mundo se dedica dentro da possibilidade, mas é um empenho máximo mesmo, né? A gente faz eventos, estamos agora partindo para essa parte de plantio, né? Dia 21 agora vamos ter um evento grande. Pois vamos devagar. Mas a experiência é boa e gratificante. Certo? Ele é do marketing mesmo. E no grupo a nossa esperança, né, que a gente convida a gente crescer e ter vários, que nem ele disse, que guardiões verdes que a gente chama, espalhados pela cidade, ajudando e a preservar o que a gente tem, né? A gente planta tudo, mas o fundamental é preservar, certo? A gente tem diversidades de árvores, mas são mal cuidadas, maltratadas, árvores que são cortadas, suprimidas sem critério, sem necessidade. Então tudo isso tem que ser modificado e só vamos conseguir isso com a ação e com a mobilização de todos, né? Que é um grupo ainda pequeno, mas a tendência, a gente tem esse objetivo de crescer e a gente conseguir disseminar essa cultura de preservação. Acho que isso vai ser fundamental para a gente, é o desafio, né, na verdade. Bom, dentro desse desafio tem um desafio de convencer a população. A gente fala do poder público, né, mas muitas vezes ele é levado, né, pela própria população, pelas pessoas, a fazer algo que, né, pode não ser o melhor resultado a longo prazo, a médio, mas para agradar, né, ainda mais quando é político, que quer o resultado nas eleições, né, acaba fazendo essa situação, né? Só se ligar a rádio que você vê muita gente pedindo, né, para cortar árvore, para podar árvore, né? E como que a gente muda esse pensamento, né? Taubatiano já aponta para o outro lado ou continua ainda achando que aquela árvore que cai a folha na frente da casa dele também faz sujeira? Continua, viu? É aquela história, né? A gente sempre ouve, né? Todo mundo quer preservar o meio ambiente, mas são poucas as pessoas que realmente querem ter uma árvore, né? A gente fez até uma pesquisa, quem gostaria de ter uma árvore na calçada, na sua calçada? Todo mundo se manifestou, eu. Mas realmente quando você vai então vamos ter esse interesse, então vamos colocar onde? Aí são poucas as pessoas, né? Sabe, aquele negócio, a árvore é legal desde que não seja na frente da minha casa, né? Esse conceito persiste ainda, né? E o que eu fico triste um pouquinho, o Renato estava falando, porque a árvore, a consciência que as pessoas têm que ela suja, que ela faz sujeira, que ela entope calha, que ela é isso, que ela é aquilo, mas não é, porque na parte, vamos dizer assim, a questão nos dias de calor, ela ameniza
a sombra, ela ameniza o calor. Então, mesmo dentro, pegando parte da residência ou na rua, as pessoas, você imagina andando numa rua árida, né? Sem árvores, na arborização nenhuma. Então, o calor é muito intenso, o calor do asfalto, né, é muito intenso. E a árvore ameniza. Só que o que me deixa triste, nos deixa triste, que a maioria dos pedidos vem da população para os vereadores. E o papel do vereador não é esse. A população não entende que o papel do vereador não é lá fazer pedido para cortar a árvore. E a maior demanda vem vindo de vereadores. Entendeu? Então é isso que nos deixa triste. Porque, na verdade, o vereador tem que fiscalizar o executivo, que é o prefeito, né, o gestor. Mas aí é que a gente fica muito triste com a população, porque as pessoas querem defender o meio ambiente, mas não querem manter a parte de arborização na frente da sua casa. É isso. Mas eu acredito ainda, viu, André, que as pessoas têm tido um pouco mais de, vamos dizer assim, no subconsciente, tem se ilhado nessas regiões que tem mais árvores. Você pode pegar a Praça Santa Terezinha, as pessoas vão caminhar onde? Na Praça Santa Terezinha. Olha por quê? Porque a quantidade de árvore que tem, se você pegar uma foto aérea da região da Praça Santa Terezinha, parece um oásis ali no meio de um deserto. E você pega ali a quantidade de pessoas que pega às 6 horas da tarde ali, agora no horário de verão que não existe mais, mas poxa, 7 horas da noite que tinha de gente caminhando naquela praça. Por que dá naquela região? Justamente por conta da presença daquela quantidade de árvore enorme que existe ali e daquela umidade relativa no ar maior do que existe em outras regiões que não existe árvore. E daí as pessoas começam a entender isso, talvez no seu subconsciente, né? Poxa, que lugar gostoso, arborizado, acaba de repente trazendo isso para dentro da sua casa, enfim, acaba por isso da que a sua gente rua, né? está tendo um programa de conscientização ambiental da população, que é um projeto também que a gente adote uma árvore, né, Renato? Fala um pouquinho pra gente. Então, um dos grandes problemas que a gente vê, né, não é só também de querer ter ou não ter uma árvore. A gente viu que ao longo dos anos, muitas árvores foram plantadas erradas, né, em lugares errados. Então, às vezes o cara pega uma árvorezinha pequena, bonitinha e tal, mas não se atenta que ela vai daqui 20, 30 anos vai crescer, vai ficar, dependendo do porte, enorme. Então vai ter problemas possíveis na calçada dele, fiação elétrica e tudo. Então tem uma consequência você não fazer uma escolha correta no lugar correto. Daí o que a gente tem um programa, né, que a gente adotou, chamado que Adote uma Árvore. O que seria isso? A pessoa que quer realmente ter uma árvore, ela ser o que? Responsável por ela. Igual você um cachorro, um animal, né? Fazendo um comparativo. A pessoa vai lá, adota, mas você tem que alimentar ele, tem que cuidar dele, tratar, se ele não fica doente. Então, seria o que? Um similar. Não um programa simplesmente do que? Plantar uma árvore, e sim adotar, adquirir ela como posse sua. Ou seja, cuidar desde do plantio até a fase adulta, certo? Prestando atenção no que? Se ela está doente ou não, com pragas, fazer uma poda adequada, ser um verdadeiro dono dela, né? Não deixar que o poder público vá lá e faça aquelas podas drásticas e ser dele, não, isso aqui como se fosse o que? Minha árvorezinha doméstica, vamos dizer assim. Essa é minha, eu cuido dela, eu quero que faça assim. Então esse programa é o que? Visa dar essa visão mais consciente, né? A gente vai ter um desenvolvimento de um manualzinho, o que o cara... tá, como se fosse um manual, né? Eu recebi uma pessoa, uma árvore, né? Como é que eu vou cuidar dela? Né? Você tem que aguar ela, não pode ser muito, não pode ser pouco, então como saber essa quantidade correta? Fazer uma adubação periódica, mas não pode ser muito curta, porque vai trazer problemas para ela também. Então, esse manualzinho traz o que? As condições básicas que você deve dar, as condições para ela desenvolver em perfeitas condições dentro do melhor ambiente possível. Então, esse programa visa o quê? Isso, não só plantar uma árvore, mas sim adotá-la e tê-la como um membro da família, vamos dizer assim, né? E como que vocês pretendem trabalhar os multiplicadores dentro desse programa? Será voltado para as crianças, para adolescentes em idade escolar? Como... Então, esse programa aí, ele, na verdade,
ele é amplo, né? Pode ser uma criança, quem quiser ter uma árvore sua, ela entra desse programa, certo? Até ser um recém-nascido, né? Poxa, quando nascer o filho de alguém, a pessoa vai lá, adota uma árvore. Não, nós tivemos vários exemplos, né? Na rua lá, Padre de Feijões, foi dito, né? Tem uma criança que ela estava passando lá, e ela entrou naquele momento, foi convidada, eu falei, vamos plantar? Aí estava com o pai, a mãe plantou. E essa criancinha, ela vai quase que todo dia. Eu passo lá e ela aguando, né? Porque dentro dos programas dá uma plaquetinha, né? Onde você tem a data que foi plantado, a espécie da árvore e quem é o responsável. Então tem lá Samuel, esse menininho, deve ter uns 4 anos. Daqui a pouco ele aparece aí. A foto dele tá aí. Tem, legal. Então, quer dizer, aquilo lá vai ser legal para ele. Hoje a árvore está, acho que da altura dele. Daqui uns 10 anos vai passar ele e vai ter orgulho, né, de falar para as futuras gerações, até os próprios filhos dele, fui eu que plantei essa árvore. Então, vai poder todo o desenvolvimento da... E eu achei bacana que no dia do plantio ele estava todo feliz, plantou a árvore. Depois, à noite, ele já pediu para o pai voltar lá para ver a árvore, entendeu? Então, quer dizer, é essa conscientização ambiental. Isso, e a educação que a gente fala, né, que você falou. A gente o quê? Vai tentar conscientizar o que tem, mas o fundamental de tudo é a geração que vem, essa educação que vem. Quer dizer, essa criança que plantou lá, ela vai ser uma semente para disseminar esse conceito que a gente tanto prega, entendeu? Então, acho que a gente tem que trabalhar em várias frentes, né? Da preservação, da disseminação e dessa semente de responsabilidade, né? Chega a ser uma responsabilidade cívica, né? Porque quando você planta uma árvore, não é para você, é para um ambiente todo, é para uma sociedade toda. Então, essa visão que acho que a gente tem que disseminar, que é a parte da educação ambiental, entendeu? Como já diria Shakespeare, né? Não é digno de saborear o mel quem tem medo da picada das abelhas, né? Não é digno de aproveitar a sombra, né? Ou saborear o fruto de uma árvore quem acho que não a defende, né? Quem não luta para manter, né? Acho que exatamente. Essa consciência disso, que tem que ser despertada, né? Que ela é um bem comum que tem que ser cuidada, preservada e usufruída por todos, né? Eu acho que o dia que a gente vê isso, a gente vai melhorar, né? Mas isso é gradual, né? Como eu falei, é um conceito, né? Que a gente às vezes tem muito assim, minha visão, né? Um pouco de hipocrisia, né? Todo mundo prega o meio ambiente, mas são poucos os que praticam. Né? Mas eu acho que a tendência é essa conscientização aumentar, porque as pessoas estão sentindo falta. Então, em muitas redes sociais, de repente, eu escuto chamar o nosso nome em postagem, porque alguém da população falou assim, nossa, essa rua não tem árvore, nossa, nesse mapa todo de Taubaté só tem a Santa Terezinha. Sabe aquela coisa assim? Então o pessoal está tendo um pouco já da consciência que está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa são as árvores, não é alguma coisa, é muita coisa. Então as pessoas estão começando a ter a consciência, né, da arborização, da importância da arborização na parte urbana da cidade. É isso. E junto com isso existem vários ecossistemas, né? Nossa, a fauna, a flora, tudo... Tudo interage, né? Tudo depende não somente da árvore, mas do contexto geral, né? E a árvore também é uma grande preservadora, vamos dizer assim, dos nossos recursos hídricos, né? Da saúde pública. O que seria nossos recursos hídricos sem as árvores, né? Realmente a gente precisa ter uma consciência mais elevada nesse contexto. Mas eu imagino que a gente está caminhando assim, para esse compasso aí, mais atento, porque agora a gente começa a sentir essa escassez, né, de locais mais agradáveis, com uma temperatura mais amena. E, poxa, é só andar na cidade, ó. O calor que está na cidade, no centro da cidade, uma tarde, hoje, no começo de setembro, né, realmente tem se feito mais presente essa pergunta, como a Mary mesmo disse, poxa, o que está faltando, né? Cada ano mais quente,
Poxa, cada ano está sendo cortado mais árvore, né? A tendência é cada ano ficar mais quente. Não existe caminho contrário nesse sentido, caminhando para o mesmo lado. Né? Para conseguir resultados diferentes, a gente tem que agir diferente. Bom, olha aqui, ó, chegou, vocês vão ler aqui. O nosso presidente, o Jefinho, mandou aqui. A TV Cidade quer dar exemplo e quer que seja plantada algumas árvores em frente, né, aqui na lateral também da nossa sede. Olha, que legal! Então vamos quebrar a calçada aí, né, e já planta umas 2, 3. E aproveitar, né? É verdade. Tem o quê? 25 metros de um lado, mais 20 do outro. Então, umas 4 pelo menos. Porque aqui é quente, gente. Olha, Avenida Desembargador, Paulo de Oliveira Costa 540. Parece que nós estamos passando realmente numa área desértica, né? E olha que no canteiro central ainda tem algumas árvores, né? Mas de vez em quando vem a empresa terceirizada e acaba com os Acaba. E é um canteiro que nós não temos aí fiações e sempre a desculpa é que atrapalha a passagem de caminhões, de iluminação, mas é o que a gente vem enfrentando. A gente estava, inclusive, propondo que os postes mais altos sejam trocados por postes mais baixos e ao invés da árvore sofrer com a supressão. As árvores estão sofrendo a supressão de muitas praças, de muitos lugares, porque os postes de iluminação são muito altos. Então a copa, eles falam que a copa atrapalha e vão lá e fazem a árvore cotonete, deixam elas, né? Então, que troquem os postes, né? Para que a população não sofra com a perda das árvores, da copa, né? Das árvores para sombrear. É isso. Porque a iluminação tem que sempre tem que estar abaixo da copa, né? Porque tem até o próprio a fauna, né? Os pássaros vão dormir à noite. Imagina um poste a 20 metros de altura, não iluminando onde ele deve e atrapalhando a sobrevivência da fauna, né? Aí a questão que eles falam que o problema é de segurança pública, né? Por falta de iluminação, mas não é isso. A árvore ela não atrapalha. Quem atrapalha são os postes. São postes errados. E não é uma realidade distante da gente, né? São Luís do Paraitinga está fazendo isso, né? Bastante postes acabam sendo readaptados por conta a árvore está em movimento constante. Mas não dá para admitir de fato, você falar para mim que é falta de segurança ali naquela praça porque a árvore está atrapalhando a iluminação. Nossa senhora, gente, né? Que coerência, falta de segurança pública é questão pública, não questão de uma árvore que está ali parada. Né? Existem diversos fatores que envolvem segurança pública, não é uma árvore a culpada disso, né? Realmente é uma inversão de valores que existe na sociedade que acaba culpando a árvore por ter bandidagem na praça. Puxa, não dá para entender. Por pouca iluminação. Não dá para entender. Então, olha, eu quero que corte esse galho de árvore que está atrapalhando a iluminação. Não é a árvore que está atrapalhando, é a iluminação que está de maneira errada no local. Uma cidade pioneira, isso aí é Maringá, no Paraná, que começou com esse negócio de... com essa visão mais ambiental de preservação das árvores. Então ela faz até a iluminação pública e uma iluminação para pedestre. Então muda o conceito, é só uma questão de ter vontade, seja política, ambiental. Hoje não tem mais 30 milhões emprestados aí agora para iluminação pública? O que seria aí baixar alguns postes aí e preservar uma árvore de 50, 100 anos? Né? O que seria? Pois é, inclusive para nossa visual, né, da cidade, eu acho que ficaria bem melhor, né? Mais bonito. É terrível a gente entrar na rua Duque de Caxias, onde temos patrimônio histórico lindo, né, que é a nossa Praça do Homem Parminondas, com a nossa catedral ali, e a gente não conseguir tirar uma foto, né? Só a fiação, além de não ver árvore nenhuma, né? Nossa, é verdade. É verdade. Bom, mas vocês estão arregaçando as mangas, né? E o Renato falou que Maringá é exemplo, mas vocês também estão colocando Taubaté aí no mapa mundial, né? Fim de semana agora tem ação. Tem. Que ação é essa? Conta pra gente. Lá Marcel. Pois é, gente, o grupo Somos Todos Centenários aí assumiu esse compromisso com o mundo inteiro, vamos dizer assim, além das árvores que a gente está plantando, de participar desse Dia Mundial da Limpeza, que envolve aí mais de 150 países, enfim, em torno desse tema de resíduos sólidos, da conscientização de separar esses resíduos, né, da questão de você estar dando de fato um encaminhamento correto para esses resíduos, né?
Então a gente, para também comemorar e não comemorar, mas refletir o Dia da Árvore, a gente também uniu então essa ação que acabou então culminando aí no plantio de árvores no dia 21 e também na limpeza do Parque Linear que fica atrás do Sesc, na Avenida Renato Ortiz, em torno ali do número 533. Atrás do Sesc. Atrás do Sesc. E ali a gente tem então um Parque Linear, que existe algum pouco de resíduos espalhados, sacolinhas de lixo, enfim, playground, um campo de futebol, enfim, a gente vai todo descampado. Você vê ali que existe uma margem da mata ciliar, que existe ainda preservada, que não é os 30 metros que deveria ser, mas existe então uma presença legal ali de árvore, mas que a gente vai dar um enriquecimento naquela área, de repente colocar umas árvores em torno do playground para fazer esse sombreamento. Umas árvores nativas, né? Árvores nativas, procurar sempre estar priorizando isso. E também ali fazer esse grande cato aí desses resíduos que estão espalhados lá. E o interessante, como esse programa aí, ele é mundial e as pessoas acabam ficando sabendo dele, o nosso contato está lá no site, né? E daí as pessoas que ficaram sabendo desse evento entraram no site e tal e viram meu contato, e umas 2, 3 pessoas já em Taubaté se mobilizaram a estar fazendo isso. Uma foi até hoje entrou em contato comigo, que eles já estavam se organizando em caminhar ali na 9 de julho para ir até em sentido ali a rodoviária velha e dali caminhar até a Dom Paminondas, fazendo toda essa coleta de resíduo, né, separar o resíduo de reciclável do que não é reciclável. E uma outra pessoa também que achei muito legal o programa que ela lançou, se essa rua fosse minha, né, para as pessoas se apoderarem, se de fato sentirem donos da rua, como se fosse uma extensão da sua casa, para cuidar daquela rua da mesma maneira que ela cuida da própria casa, enfim, manter aquele local limpo, preservado. E a gente está tentando trocar ideia com esse povo todo para justamente depois, no final do dia, a gente contabilizar, né, qual foi o resultado, de dividir essa experiência, enfim. Está sendo bem interessante pela primeira experiência que Taubaté está tendo. Está sendo muito interessante por conta disso, que são diversas pessoas que acabam não se conhecem, e acabam sabendo do tema, se interessam pelo tema e acabam se colidindo ali num bem comum. Isso é muito legal. Bom, essa experiência vocês querem ter ao final do dia, mas já estão compartilhando aí através de palestras, encontros, né? Que já fizeram esse ano em escolas. Conta um pouco pra gente sobre isso. O nosso programa, nós somos convidados, né, por algumas escolas, e a gente está fazendo essa programação de estar fazendo a parte de educação ambiental, Renato. É o marketing. Então ele está montando, nós estamos montando, inclusive nós entramos até em contato, né, Renato, com o Maurício Souza, a equipe deles. Na verdade, seria o que? Uma parte, a gente está estruturando em pilares, né? Então a gente fala esse um pilar que de educação, onde o que? A gente vai dar o quê? Palestras, seja em escolas, né? Dia 24 agora também fazendo propaganda, vamos estar na Semana da Arquitetura, né? Falando disso aí da arborização. Então, teria o que? Níveis infantis, nível universitário, na própria associações de comunidade. Esse infantil, né, que ele falou, é o que? Usar a permissão de usar a Turma da Mônica, né, como um atrativo para as crianças, né. Aí ter o que? A importância da árvore, mostrar de forma bem lúdica, né, o que ela traz, a sombra, os frutos, o próprio balanço da brincadeira, né, com a criança. A gente está montando aqui uns kits de pintura, né, uma atividade de caça, de pintura. Quebra-cabeça. Certo, quebra-cabeça, onde o tema central é a arborização, as árvores, né. E a ideia é o que? Fazer uma atividade extra-classe, que seria o que? Um plantio de uma árvore, de repente, no pátio da escola ou nos arredores da escola, e eles, alunos, né, cuidados dela, né, é a mesma coisa que a gente fala, adotar, a escola adotaria esse cantinho, né, com as árvores e cuidaria delas, né, porque a gente de repente não somente escolas, empresas também, né, existem empresas aí com 100 funcionários, imagina se cada um plantar uma árvore, já são 100 árvores em torno da empresa, puxa vida, né?
Só que é o que a gente fala, né? A dificuldade, né? A facilidade é o que? Plantar. Plantar, todo mundo planta. O que a gente está querendo levantar a consciência de cuidar, né? Porque a gente teve exemplos, esse foi dito, né? A prefeitura tem esse costume de plantar, diz que fez em 18 meses 2.000 árvores. Meio suspeito essa conta, mas vamos dizer que plantou, mas dessas aí, qual foi o percentual que realmente sobreviveram, que pegaram, né? E isso que é interessante. Não plantamos 2.000 árvores, mas o que? Implantamos X árvores na cidade. Isso que eu acho que é interessante. Porque se colocar lá no berço e não aguar, ela vai morrer. A história que a gente falou, é um animalzinho. É o acompanhamento, né? É o acompanhamento, certo? Não é plantar, nós temos que adotá-la, ela como ser um ser realmente, que ela é, só que a gente não tem a visão, né? O cachorrinho, por exemplo, o cara vai lá, chuta ele late e sai correndo. Se eu chutar uma árvore, não seria um maltrato, mas é um chute também, né? Certo? E árvore não sangra, né? O cachorro, você vai lá, corta a pata dele e sangra. Então, tem um apelo emocional muito grande, né? A cultura é mais forte, enraizada, né? Ver um cachorrinho passando fome, magrelo, é impacto, mas ver uma árvore lá seca, sem folha nenhuma, não impacta ninguém. Então, a gente tem visões que nada mais são seres, né? Iguais, idênticos, mas nós temos visões diferentes, né? Que a parte cultural mesmo é diferente. Então, essa mudança é lenta e gradual, entendeu? Bom, eu queria que vocês aí deixassem as informações para quem quiser participar no sábado, né? Que horário começa? Também pode, se alguém tiver aí alguma mudinha de árvore, pode levar? Como que deve ser? Pô, gente, a gente vai então começar lá a atividade às 9 horas, né? Atrás do Sesc. Vamos plantar em torno de umas 30 mudas, umas 30 árvores já, com um porte legal, com 1,80 m, em torno disso. E quem tiver interesse de participar, né, ir com um calçado fechado, passar protetor solar, algum boné, algum chapéu, levar água tanto para vocês beberem, mas como de repente para a plantinha também, se tiver alguma garrafa PET, já leva ela cheia de água. Luvas, é importante. A sua própria garrafinha de água, porque a gente às vezes consegue abastecer, mas assim, a parte de sustentabilidade, entendeu? Então, se levar sua própria xicrinha ou seu copinho, porque às vezes a gente oferece um café preto, uma aguinha, então vocês tá pedindo pro pessoal levar. É, bem legal. É pra cada um levar sua xicrinha, que a Beli faz um café delicioso. Obrigada. Fica à vontade aí. Faz um suquinho de manga. Vamos ter lá, você já não pode falar, mas ao marketing vamos ter camisetas no evento. Vamos ter camisetas do evento, comemoração. Bem legal. Quem quiser adquirir as camisetas também já... Ótimo. Tem uma aí pra mostrar? Já chegou já? Tem um, corre lá. Primeira mão, hein? Primeira mão. Primeira mão. 1 minuto pra gente sair do ar, mas dá tempo. Olha lá. Renata do marketing. Vou falar pra você. Ele sempre faz surpresa, olha lá. Essa é a nossa É a camiseta do evento. comemorativa lá. Primeiro Dia Mundial da Limpeza de Taubaté. É só para esclarecer aí, né? Dia 21 é o dia da árvore. Dia da Árvore. E só para esse evento aqui, né? Tá caindo dia 21 coincidentemente, porque é na terceira semana de setembro. Então, o ano que vem provavelmente seja outra data. Ano passado foi dia 15. Então, Dia Internacional da Limpeza não é dia 21, é na terceira semana. Mas o dia da árvore é 21. Que bacana. E a limpeza do meio ambiente, né? E a preservação, conservação das árvores tem tudo a ver, né? Porque faz parte da nossa saúde, né? Física e mental. Eu quero que vocês deixem aí os contatos também para quem quiser, né, conversar com vocês, redes sociais, para quem quiser, escolas, entidades que queiram palestras também, mais orientações, né? Poder público também se quiser conversar, né? Judiciário, legislativo, fique à vontade. Então, não é? Então, a gente está no Facebook lá, é só procurar Somos Todos Centenários. Estamos montando Instagram, vai ter esse mesmo nome. E tem o nosso e-mail, @hotmail.com. Os nossos contatos. E Se
tiver uma árvore aí sendo depredada, pode mandar uma foto lá para o grupo vai, analisa, encaminha para a polícia ambiental, que muitas vezes acaba falando que não, mas quanto mais árvores estiverem lá na mesa da polícia ambiental, eu acredito que eles vão começar também a despertar a consciência de que isso é importante para a sociedade. Porque não é só contato lá na página, é a participação. Ele falou, você está vendo alguma irregularidade, posta lá. Porque, não sei se foi dito aqui, mas uma coisa que nós temos muita carência é a legislação sobre as árvores. É muito carente. Então, isso dá margem a fazer as atrocidades e fica impune. Mas a gente dá o quê? Outro trabalho forte, né, que é geralmente mobilizar as pessoas e está criando leis específicas. Então, vai ter que ser um grande passo, né? Vamos ter a lei da árvore, que a gente já está até apelidando, onde a gente vai o quê? Ter leis específicas que dêem um certo respaldo jurídico de proteção a elas. Hoje é diferente, por exemplo, tem leis de proteção animal, você tem alguns artigos que dão a proteção animal, mas para a árvore, cara, não existe. Então, essas fotos, essas coisas, são tudo embasamento para a gente formular essas leis que atendam a população, e é precisar da ajuda do pessoal, no abaixo-assinado futuro, ter uma iniciativa popular para a gente implementar realmente essa lei, né? Bom, eu quero agradecer Marcel Ada, Meire Cagita, Renato Júnior, né, representantes aqui do Somos Todos Centenários, parabenizar também os demais que fazem parte do grupo, né, que vem trazendo essa questão importantíssima, né, e colocando em pauta, assim, para discutir em nossa cidade. Obrigada. E a casa sempre aberta, tá bom? Obrigada. Bom, gente, está na hora da gente ir embora, agradecendo a nossa técnica, a nossa produção, né, nosso Felipe Suzigão, o Jefinho também nos nossos controles, né, e agradecendo a você que sempre nos acompanha aqui no programa das 6. Amanhã estamos novamente aqui às 18 horas.